Sejam bem-vindos ao Desafio Bíblico do Grande Livro! Os players do desafio de hoje são Jesus, discípulos, humanidade e Deus. Veja como funciona esse desafio. São 3 tipos de jogos: quiz, jogo dos 7 erros e ordene a história. Vamos ver quem consegue completar esses 3 desafios? Então vamos começar ouvindo a história de hoje e logo em seguida começaremos os jogos. Você conhece a história da vida de Jesus? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Há mais de 2000 anos atrás, existia em Nazaré um homem chamado José. Ele era noivo de Maria e estavam com o casamento marcado. Mal sabiam eles quantas aventuras viveriam nos próximos dias. Tudo começou com a visita de um anjo na casa de Maria. Ela ficou assustada porque nunca tinha visto um anjo antes. Mas ele disse a ela: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você vai ter um filho e vai colocar nele o nome de Jesus. Ele será filho de Deus. Ele vai receber de Deus o trono de Davi e vai reinar para sempre sobre o povo de Israel. Seu reino jamais terá fim." Maria perguntou ao anjo como isso seria possível, porque ela ainda não tinha se casado com José. Mas ele explicou a ela que o Espírito Santo é quem faria esse milagre. E ela ficou feliz em servir a Deus com sua vida. Quando José percebeu que Maria estava grávida, pensou em ir embora. Mas o anjo veio falar com ele e explicou o que estava acontecendo. E José creu. Uau! José e Maria receberam uma missão desafiadora: cuidar e educar o Rei dos Reis. O tempo foi passando e quando já estava quase chegando o dia de Jesus nascer, o imperador César Augusto emitiu um decreto ordenando um censo em todo o Império Romano. Todas as pessoas precisavam ir para a cidade em que nasceram. E adivinhem só, José não tinha nascido em Nazaré, ele era de Belém, da Judéia. Então, eles tiveram que ir para lá. Chegando lá, encontraram a cidade cheia por causa do censo, e por isso não tinha mais nenhum quarto disponível nas hospedagens de Belém. Eles acabaram se abrigando junto aos animais e ali Jesus nasceu. Isso mesmo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, nasceu no lugar mais simples que poderia existir. Maria enrolou o bebê em panos e a manjedoura foi seu berço. Ali, Jesus recebeu a visita de pastores que estavam nos campos e foram avisados pelos anjos que o Salvador havia nascido. Também vieram até ele alguns reis do Oriente, que viram no céu a estrela que anunciava o nascimento do Rei dos Reis. Quando o rei Herodes ficou sabendo do nascimento de um novo rei, começou a procurá-lo. Então, um anjo apareceu a José em um sonho e disse a ele para fugir para o Egito com sua família. E ali eles ficaram até o anjo voltar a ele e dizer que já poderiam voltar para Israel, pois já não havia mais perigo para o menino. Finalmente, Maria, José e Jesus puderam voltar para sua casa em Nazaré. E ali, o menino cresceu.
Sua mãe o educava e seu pai o ensinava sua profissão de carpinteiro. Eles também ensinavam a palavra de Deus a Jesus. E uma vez ao ano, eles iam até o templo em Jerusalém para adorar a Deus. Em uma dessas viagens a Jerusalém, Jesus, na época com 12 anos, acabou ficando em Jerusalém. Seus pais já estavam com o restante do grupo a caminho de casa. Quando Maria e José perceberam que Jesus não estava junto do grupo, voltaram para Jerusalém em busca de seu filho. Quando chegaram no templo, viram que Jesus estava ali, ouvindo aos mestres da lei atentamente e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento. Seus pais, no entanto, estavam bem irritados. Eles disseram: "Filho, por que você fez isso? Nós estávamos aflitos tentando te encontrar." E Jesus respondeu: "Ué, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai?" Mas Maria e José não entenderam por que ele tinha falado aquilo. Apesar disso, Jesus voltou para casa com seus pais e era obediente a eles em tudo. E o tempo foi passando, Jesus foi crescendo, se desenvolvendo e quando ele estava com 30 anos, algo novo começou. Jesus foi até o Rio Jordão, onde seu primo, João Batista, pregava o arrependimento e batizava as pessoas. Ele anunciava que a chegada do tão esperado Messias estava próxima. E quando João viu Jesus chegando, disse: "Eu não posso te batizar, eu é que devo ser batizado por você." Mas Jesus disse a ele: "Deixe assim por enquanto. Precisamos fazer dessa forma para que se cumpra toda a justiça." E João concordou em batizar Jesus. E assim que Jesus levantou das águas, veio sobre ele uma pomba. E todos podiam ouvir uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria." Depois de ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Ele ficou em jejum por 40 dias e 40 noites e estava com fome. Quando o tentador chegou, a primeira coisa que ele disse foi para Jesus transformar as pedras em pães. Ele realmente tinha poder para fazer isso, mas sabia que estava sendo tentado. Então respondeu com a palavra de Deus, dizendo: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus." Então o inimigo o levou para a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse: "Jogue-se daqui, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Mas Jesus respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Depois o inimigo o levou a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse a ele: "Eu te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar." E Jesus respondeu: "Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o inimigo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Daquele dia em diante, Jesus começou seu ministério. Ele tinha uma missão: redimir a humanidade. Ele é um ser humano, como nós, mas ao mesmo tempo, ele é o Filho de Deus. Ele não tinha pecado algum, mas estava sujeito às mesmas condições humanas que nós, podendo sentir fome, tristeza, dor e também alegria, satisfação e contentamento. Ele veio do céu, deixando a glória da presença de Deus, para se tornar um ser humano e viver por algum tempo entre nós e nos ensinar o que nos espera lá no céu, diante do trono de Deus.
Mas ao final, ele precisaria se tornar o caminho para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e nos tornarmos seus amigos de novo. Já que desde a queda com Adão e Eva, estávamos separados da presença de Deus pelo pecado. Como será que ele vai fazer isso? Como será que Jesus vai se tornar a ponte entre a humanidade e Deus? Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Jesus começou a ensinar nas sinagogas e todos ficavam admirados com a sua sabedoria e a sua fama começou a se espalhar pelas cidades daquela região. Na sinagoga de Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado, foi o único lugar onde ele foi rejeitado. Depois de ler a palavra de Deus e ensinar sua mensagem, as pessoas ficavam perguntando umas às outras: mas esse não é o filho de José e Maria? E por isso não gostaram quando ele disse que nenhum profeta é aceito em sua terra. E o expulsaram da sinagoga. Jesus então saiu dali e foi para Cafarnaum. E no sábado foi ensinar na sinagoga. Todos ficaram admirados com seus ensinos. Naquele dia, tinha um homem possesso por um espírito imundo, e Jesus expulsou dele o espírito imundo, e imediatamente ele ficou bem. As pessoas se impressionavam com a sua autoridade, e a sua fama se espalhava ainda mais por toda aquela região. Jesus então começou a escolher alguns amigos para andar com ele. Pessoas a quem ele poderia ensinar mais de perto sobre o reino de Deus, sobre seu amor por nós e sobre como viver uma vida com propósitos. Jesus chamou homens simples para o seguirem. Ele começou com alguns pescadores e alguns de seus amigos também vieram junto. Depois, outros foram se juntando a eles até que chegaram a 12 discípulos. Certo dia, Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná. Nesse dia, algo totalmente inesperado aconteceu. O vinho da festa acabou e Jesus transformou água em vinho. Seus discípulos ficaram impressionados com o que ele fez, porque era realmente um milagre. Eles começaram a compreender quem Jesus realmente era, o Filho de Deus. Mas, na verdade, tudo estava apenas começando. Um dia, a sogra de Pedro, um de seus discípulos, estava doente. Então, Jesus foi até lá e, orando, repreendeu a febre e, imediatamente, a febre passou. E ela se levantou completamente curada. Uau! Jesus podia curar pessoas! Adivinhem só o que aconteceu? Isso mesmo, as pessoas começaram a trazer os doentes para serem curados por Jesus. E Jesus curou a todos. Por onde Jesus passava, multidões se ajuntavam ao seu redor para ouvir seus ensinos e muitas pessoas eram curadas. Mas não pense que Jesus agradou a todos. Não. Os fariseus, que eram os líderes religiosos de sua época, não estavam gostando nada do que Jesus estava fazendo. Multidões o seguiam em busca de milagres e acreditavam que ele fosse o Filho de Deus. Eles achavam isso um absurdo e por isso pensavam em um jeito de se livrar dele. Mas Jesus parecia ficar cada vez mais conhecido. Certo dia ele encontrou uma mulher samaritana perto de um poço. E depois de uma breve conversa com ela, ela percebeu que ele era o Messias. Ela saiu correndo pela cidade anunciando Jesus e naqueles dias muitos samaritanos também creram nele. Por isso, eles ainda ficaram mais alguns dias naquela cidade ensinando. Jesus ainda andou em muitos lugares. Ele curou paralíticos, cegos, surdos. Ele ressuscitou mortos e acalmou tempestades. Ele fez Pedro andar sobre as águas e libertou pessoas que estavam aprisionadas por espíritos imundos.
Às multidões, Jesus ensinava sobre o reino dos céus, mas aos seus 12 discípulos ele chamou para uma missão. Ele disse que em breve não estaria mais entre eles e que eles precisariam continuar ensinando as pessoas, anunciando que é chegado o reino de Deus, até que alcançassem o mundo inteiro, porque depois ele voltaria para buscá-los. Eles ficaram preocupados com essa notícia. Como assim Jesus não estaria mais entre eles? O que será que iria acontecer? Mas Jesus seguiu ensinando. Teve o sermão da montanha e também muitas parábolas. Jesus também continuava curando e ressuscitando pessoas. Jesus ensinou seus discípulos a orar, jejuar e manifestar o reino de Deus na vida de todos que passassem por eles. Ele ensinou que os frutos revelam a árvore e, por isso, a palavra de Deus precisa ser vivida e não apenas falada, como faziam os fariseus. Jesus ensinava as pessoas a praticar a palavra, não apenas conhecê-la. Os fariseus o desprezavam cada dia mais, mas Jesus seguia ensinando e curando as pessoas. Teve até a multiplicação de pães e peixes. Sim, Jesus alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fazia coisas incríveis mesmo. Um dia, ele saiu para orar com Pedro, Tiago e João, e seu rosto começou a brilhar como a luz do sol, e suas roupas ficaram tão brancas que reluziam. Nesse dia, os discípulos viram Moisés e Elias e ouviram a voz de Deus dizer: "Este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz." Os discípulos ficaram tão impressionados que caíram com o rosto em terra. Mas Jesus disse a eles para não contarem nada do que viram para ninguém, até que ele ressuscitasse dos mortos. Os discípulos guardaram aquele segredo mesmo sem fazer ideia do que seria ressuscitar dos mortos. Jesus passou por poucas e boas com aqueles discípulos. Teve que lidar com a competição entre eles, teve que pagar impostos, impedir homens de apedrejar uma mulher pega em traição. Jesus é a luz do mundo. Ele estava ensinando seus discípulos a ser como ele. Eles estavam aprendendo, mas ainda não entendiam quando Jesus dizia que estava chegando a sua hora. Maria, irmã de Lázaro, porém, parecia já ter entendido. Ela pegou um perfume caro e ungiu os pés de Jesus, como se estivesse preparando e perfumando seu corpo para o desafio que o aguardava em breve. Os fariseus seguiam perseguindo Jesus e procurando um jeito de apanhá-lo. Jesus, porém, mantinha seus olhos na missão que Deus tinha dado a ele. Seus olhos estavam sobre o que era mais importante. Ele podia ver o coração das pessoas. Quando ele viu uma viúva entregando sua humilde oferta, anunciou que a oferta dela era maior do que a de todos ali, porque ela tinha dado tudo e não o que sobrava. Jesus falava aos seus discípulos que sua hora estava chegando e, apesar de não entenderem, eles ficavam preocupados. Jesus também não queria passar por aquele sofrimento, que ele já sabia que iria passar, mas ele também sabia que era necessário. Ele colocou a vontade de Deus acima da sua. Certo dia, Jesus foi para Jerusalém. E quando entrou na cidade, montado em um jumentinho, foi recebido com grande alegria pelas pessoas, que lançavam ramos de árvores por onde ele passava e diziam: "Hosana ao filho de Davi!" Enquanto isso, nos corredores do Sinédrio, os fariseus pensavam em um jeito de se livrar de Jesus. Chegando à festa da Páscoa, Jesus se reuniu com seus discípulos para ceiar e ali lavou os pés deles. Com aquele ato, Jesus estava ensinando a eles a servir uns aos outros. No partir do pão naquela noite, Jesus revelou que seria traído. Sua hora estava chegando. Judas saiu daquela ceia rumo ao encontro que havia marcado com aqueles que queriam prender Jesus.
Sabendo que sua hora estava agora muito próxima, Jesus foi orar com seus discípulos em um lugar chamado Getsêmani. Seus discípulos não conseguiram ficar acordados, mas Jesus estava aflito. Em sua angústia, ele disse ao Pai: "Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha." Ao chamar seus discípulos para levantar, chegou Judas. E com um beijo em seu rosto, ele mostrou aos guardas quem era o mestre que eles procuravam. E ali, Jesus foi preso. Diante das autoridades, Jesus permaneceu em silêncio. Ele não argumentou para tentar se defender. Ele simplesmente se entregou. Pendurado em uma cruz, em seu último suspiro, Jesus disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Nesse momento, houve grandes trevas sobre toda a terra e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Está consumado. O cordeiro foi imolado. Jesus foi o sacrifício por mim e por você. Que alto preço ele pagou, sofrendo as dores que eram para ser nossas, as dores causadas pelos nossos pecados. Ah, Jesus, que amor é esse? Como poderíamos retribuir tamanha entrega? Mas Jesus não ficou naquela cruz, nem na sepultura onde colocaram seu corpo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e ao terceiro dia voltou aos seus discípulos e ficou com eles por mais 40 dias. Durante esse tempo, Jesus os encorajou a continuar ensinando e fazendo o que ele fazia, porque em breve ele iria voltar para buscar sua igreja. Ele também deixou para eles uma missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Depois de dizer essas palavras, Jesus subiu para o céu. Jesus veio por mim e por você. Seu sacrifício se tornou uma ponte entre nós e Deus. Agora precisamos cumprir a missão que ele deixou para nós enquanto aguardamos a sua volta. Jesus em breve vem. Aleluia! Prestaram atenção? Então vamos para o primeiro jogo, quiz. Por que Jesus foi colocado em uma manjedoura quando nasceu? Porque era o berço da moda? Porque Maria gostava? Porque José achava bonito? Ou porque não tinha lugar na hospedagem? Porque não tinha lugar na hospedagem. Quantos anos tinha Jesus quando se perdeu de seus pais? 8 anos? 12 anos? 14 anos? Ou 9 anos? Doze anos. Quantos amigos Jesus chamou para andarem mais perto com ele? 5? 20? 12? Ou 10? Quem perseguia Jesus quando ele dizia que era filho de Deus? Os flamenguistas? Os filisteus? Os vascaínos? Ou os fariseus?
fariseus. Como Jesus criou a ponte entre a humanidade e Deus? Ele fez uma ponte de madeira? Ele construiu uma ponte com tijolos? Ele morreu e ressuscitou? Ou em um passe de mágica? Ele morreu e ressuscitou. Próximo jogo, encontre os 7 erros. Olhe para as ilustrações da história da vida de Jesus e descubra o que elas têm de diferente. Tempo esgotado! Vamos lá! Aqui no Sol está faltando um de seus raios de luz. Ué, cadê a nuvem que estava aqui? Será que o vento soprou? Havia 3 pássaros voando. Agora só tem 2. Uma das flores da árvore desapareceu. As formigas também já não estão mais aqui. E está faltando uma pessoa na multidão. E por último, Jesus virou para o outro lado. Agora, bora para o próximo jogo. Ordene a história. Veja essas 4 partes da história que assistimos. Em que ordem essas cenas aconteceram? Tempo esgotado! Veja se acertou. Primeiro, Jesus nasceu em uma família. Depois, Jesus cresceu e se desenvolveu. Em seguida, Jesus fez milagres e ensinou multidões. Depois disso, Jesus morreu e ressuscitou. Parabéns! Você completou o desafio bíblico. E se quiser aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau!